Olá! Estamos aqui mais uma vez juntinhos na 15ª Semana Pedagógica da Rede Pedagógica, conversando sobre a infância e mais focada ainda conversando sobre a infância e a BNCC. Então, assim, anteriormente a gente conversou aí sobre todo um processo histórico até a gente chegar à BNCC e como que essa BNCC olha e trata, percebe a criança, as suas infâncias e, consequentemente, a educação infantil que é pensada para ela, né? E a gente vai dar continuidade a essa nossa discussão aqui, pensando essas práticas educativas que, de fato, considera a criança e as suas infâncias. Então, vamos lá? Eu trago aqui para vocês, na nossa conversa anterior, eu provoquei vocês a pensarem sobre qual a concepção de criança que vocês têm, né? E a gente precisa sempre estar pensando sobre isso. Como que eu percebo a criança e a sua infância? De fato, está dialogando com o que os documentos legais e os novos estudos e pesquisas trazem sobre a criança? Ou será que eu ainda tenho uma visão um pouco equivocada, antiquada, né? Muito no senso comum ainda, então eu preciso estar pensando sobre isso. E aí eu trago aqui agora nesse momento, compartilho com vocês o trecho de um livro meu, aqui tá Martinez, mas né, compartilho com vocês que eu no momento não sou mais Martinez, né? Eu só uso agora Andréia Pereira de Araújo. Mas caso vocês queiram procurar algum dos meus escritos sobre a criança, sobre a infância, é só colocar Andréia Pereira de Araújo. Alguns textos vai aparecer o Martinez, outros não. No caso de 2014, as minhas publicações estavam ainda com o Martinez. Bom, fazendo essa explicação, eu trago aqui para vocês um trecho que eu trato sobre essa concepção de infância e eu quero compartilhar com vocês. A concepção de infância e o lugar que a criança assume na sociedade não são alicerçados meramente em um fenômeno biológico, mas constituem-se com base na cultura, em práticas sociais e educativas estabelecidas ao longo da história da humanidade. Dito isso, cabe indagar que concepção temos de infância e que lugar a criança assume nas práticas educativas. Então a gente precisa estar sempre pensando sobre isso. Que concepção que eu tenho de criança e que lugar que essa criança está assumindo nas práticas sociais. Que lugar é esse? Como que é esse lugar? Será que ela é ativa? Será que ela é mais passiva? E por que que isso está acontecendo? Qual o meu papel enquanto educador, enquanto profissional da educação em relação a isso? Bom, e aí eu trago aqui para vocês a educação infantil, a primeira etapa da educação básica em relação à criança e às suas infâncias. Então, é direito de toda criança conviver e aprender com outras crianças e adultos fora do ambiente familiar. Então, é o direito dela, né? Então, além do ambiente familiar, ela precisa ter outras experiências para ampliar o seu campo de percepção da sociedade e das aprendizagens, dos conhecimentos humanos que foram desenvolvidos ao longo da história. Fora do ambiente familiar, em experiências que lhe ofereçam a possibilidade de se perceber em um mundo diverso e múltiplo, né? Então, ela tendo essa experiência com outras crianças e com outros adultos, ela vai se perceber, perceber o seu grupo familiar, o seu grupo social, as suas histórias e perceber que os outros também são outras pessoas que possuem outras histórias, outras experiências e ela vai ampliando o seu campo de conhecimento, de aprendizagens. É fundamental reconhecer a especificidade da primeira etapa da educação básica na organização de situações potencialmente promotoras de aprendizagem e desenvolvimento. A gente precisa estar atenta a isso o tempo todo.
É um processo cooperativo e articulado que reconhece tanto a intencionalidade da prática pedagógica. Então, tudo que a gente faz na escola das infâncias, a gente precisa ter uma intencionalidade pedagógica. Na organização dos espaços, tempos, materiais, nas relações sociais, nas experiências que são compartilhadas com essa criança, quanto principalmente o protagonismo de cada criança nessa organização. Então, é claro que nós, profissionais da educação, a gente tem uma intencionalidade educativa, a gente tem um planejamento prévio das nossas ações, mas a gente precisa considerar o tempo todo o protagonismo dessa criança. A sua ação ativa dentro desse espaço da escola das infâncias. Se de fato a criança está ali realizando diferentes atividades, se comunicando, conversando, expondo as suas ideias, as suas hipóteses, investigando, se ela de fato participa, se ela é ativa nesse processo e se ela também tem essa oportunidade de propor atividades, tanto para ela realizar como com as outras crianças, né? Então a gente precisa estar pensando também sobre isso o tempo todo. E aí o conceito de currículo na educação infantil, que a Base Nacional Comum Curricular traz, né? A base, a BNCC, ela traz então esse currículo da educação infantil como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças, porque mesmo o bebezinho que entra na creche com poucos meses de vida, ele já traz experiências, e essas experiências, esses saberes precisam ser considerados. A criança, ela precisa se perceber, perceber a sua história, perceber as suas experiências prévias, perceber que elas são importantes, são significativas, são valorizadas, são reconhecidas. E a partir dela se conhecer, dela se perceber nessa sociedade, no grupo social, ela amplia o seu campo de conhecimento. Então, o currículo da educação infantil, sendo composto por esse conjunto de práticas, parte dessas experiências e dos saberes das crianças, com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Então, tem o conhecimento que a criança já possui e ela vai ampliar esse conhecimento a partir desse patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, esse arcabouço gigantesco de conhecimento que nós, seres humanos, fomos e continuamos elaborando a cada dia, né, ao longo da nossa caminhada aqui, né, nessa história da nossa humanidade. E de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, a gente precisa estar pensando nisso o tempo todo. Isso já estava lá nas diretrizes curriculares nacionais e a BNCC reforça esse currículo, traz essa percepção de currículo na educação infantil, com foco o tempo todo na criança e nas suas infâncias. E por que falar de experiências, né? A gente está aqui conversando com vocês, falando sobre esse conjunto de práticas sociais que as crianças precisam vivenciar a partir de experiências, né? Então, por que falar dessas experiências? Para reconhecer o protagonismo infantil da criança. É uma valorização do sentido pessoal que cada criança empresta às vivências propostas e os conhecimentos ali construídos. É um caráter prático, reflexivo, que devem assumir as práticas pedagógicas propostas às crianças. Então, quando a gente traz uma organização educativa na escola das infâncias, considerando essas experiências múltiplas
que as crianças precisam ter contato, a gente está oportunizando tudo isso. Esse protagonismo da criança, essa valorização pessoal das experiências, das vivências que ela pode ter e possui um caráter prático reflexivo. Ela está ali realizando uma experiência em si que está provocando a ela uma reflexão, elaborando novos conhecimentos a partir daquela experiência que ela que está sendo oportunizada a ela, vivenciada por ela. Então, na ideia de experiência, há espaço para se trabalhar conhecimentos? Totalmente. Então, a partir a Base Nacional Comum Curricular na educação infantil vem nos provocar a pensar um currículo a partir dessas práticas sociais que, oportunizando experiências às crianças, elas vão elaborando o seu conhecimento, elas vão constituindo o seu conhecimento e vão se desenvolvendo. Então, é uma reformulação da noção de conhecimento. As práticas curriculares, sejam elas corporais, sensoriais, afetivas e cognitivas, das crianças no cotidiano da educação infantil, devem acontecer em contextos que viabilizam e ressignificam conhecimentos de diferentes naturezas, os quais ficam muitas vezes implícitos para as crianças, embora devam ser conscientes para o professor e professora e sedimentados nas propostas mediadas ali pedagogicamente. Então a gente precisa ter isso em mente, que a partir dessas experiências que são oportunizadas às crianças, elas estão refletindo a partir dessa prática que ela está vivenciando no contexto da escola das infâncias e elas estão estabelecendo novos conhecimentos. Então, muitas vezes, esses novos conhecimentos não tá explícitos às crianças, mas cada professor ele tem que ter a sua intencionalidade pedagógica, educativa, tem que ter em mente, né, esses conhecimentos que as crianças estão ali vivenciando e está sendo oportunizado para elas. Então, o planejamento das experiências deve considerar o caráter vivencial e mobilizador da autonomia infantil, que tais experiências devem assegurar. Então, a gente percebe que lá nas diretrizes e na BNCC, que reforça isso, que dialoga com as diretrizes, vem esse caráter fundamental de olhar para essa criança como um ser de direitos, o tempo todo reforçando isso, é um ser de direito, é um ser social, é um ser histórico, é um ser cultural, que está ali aprendendo em meio às experiências diversas que estão sendo compartilhadas. E traz essa importante percepção de que a criança é um ser ativo. Ela precisa desenvolver o seu protagonismo infantil. Ela precisa desenvolver a sua autonomia infantil nessas práticas sociais que são vivenciadas na escola das infâncias. Ser produzidos para uma realização diária, semanal, mensal ou por períodos mais longos, no caso de projetos. Então, vem aí falando como que pode ser esse planejamento das experiências das crianças, né? Que a gente pode focar em algo diário, bem pontual, ou algo mais amplo, né? Que será vivenciado ao longo de vários dias, ou semanal, ou quinzenal, ou ao longo de um mês, né? De períodos maiores, por meio de projetos que são pensados, planejados, avaliados. A gente precisa o tempo todo ter essa ação de avaliação da nossa prática educativa em relação ao nosso trabalho que a gente está realizando com as crianças. Então, a gente
né? Precisa realizar esse planejamento a partir dessas experiências, dessas práticas sociais que as crianças vivenciam no seu cotidiano e pensando, né, curto ou longo prazos no caso de projetos. E ser acompanhados e avaliados pelo registro continuado das observações críticas e criativas dos professores e professoras sobre as atividades realizadas, em especial das brincadeiras e interações das crianças. Então, o tempo inteiro eu preciso estar observando essas crianças. A gente pensa, planeja, compartilha atividades ali com as crianças, com base em diferentes experiências, a partir das práticas sociais, e a gente precisa estar observando as crianças, ora individualmente, ora em grupo, com seus pares, no coletivo, observando os processos de colaboração, articulação de ideias, resolução de problemas. Então a gente precisa estar sempre observando de forma crítica e criativa e fazendo anotações dessas observações, fazendo o registro dessas observações. É importantíssimo a gente estar fazendo isso. E aí, a BNCC, ela traz essa divisão da primeira infância em alguns períodos da infância, né, que são bem característicos. Então, é difícil a gente colocar toda a educação infantil num bolo só, porque é diferente eu falar de bebês, de crianças bem pequenas e crianças pequenas. São momentos da primeira infância distintos e conforme a distinção desses momentos, o olhar que eu tenho para essa criança, para a sua infância e para as práticas educativas a serem vivenciadas por elas, são diferenciados, né? Então a gente não vai realizar a mesma atividade com a mesma intencionalidade com o bebê e com a criança pequena, por exemplo. São momentos da primeira infância diferentes que trazem interesses e necessidades educativas dessas crianças diferentes e a gente precisa considerar, e a BNCC traz isso, né? Essa importância de se observar esses 3 grupos etários. Então a gente tem aí os bebês que é de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, que são de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que são as de 4 anos a 5 anos e 11 meses. E aí tem também na BNCC, dialogando com as diretrizes, os eixos estruturantes, norteadores da educação infantil, que é educar e cuidar. Eu tenho que estar pensando sobre isso o tempo todo. Eu estou cuidando, educando e educando, cuidando o tempo inteiro. São 2 ações indissociáveis, estão ali juntas o tempo todo, né? Principalmente na educação infantil em relação às nossas crianças. Eu preciso estar com foco nisso o tempo todo. Eu cuido dessas crianças, mas essa prática de cuidar está também ali em meio a essa educação e eu estou educando, cuidando delas o tempo todo. E o outro eixo que é brincar e interagir, né? As crianças precisam interagir com seus pares, com os adultos, interagir com as outras pessoas e brincar. É um eixo estruturante da educação infantil. Ela precisa brincar. E aí, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ao observar as interações e a brincadeira, entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das próprias emoções. Então, isso está na Base Nacional Comum Curricular. Então, percebem como que é uma riqueza, né? A gente está oportunizando as crianças essa oportunidade dela interagir com os outros e dela brincar
com ela brincar sozinha, ela brincar com seus pares, ela brincar com os adultos. Ainda na BNCC, né, tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica, propostas pela BNCC, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para as crianças aprendam em situações nas quais elas possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nos quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Então é essencial a gente pensar uma escola das infâncias que olhe essa criança, que considere a sua infância e que essa criança seja ativa, autônoma, protagonista nesse processo educativo. E aí a Base Nacional Comum Curricular, a partir dos 3 princípios, né, estético, políticos, gente, eu esqueci o outro, enfim, 3 princípios. A partir desses 3 princípios a gente tem aí os 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar novamente, então além de ser um eixo estruturante, é um direito de aprendizagem. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. As crianças precisam conviver, precisam brincar, precisam participar de diferentes atividades, precisam explorar diferentes ambientes, situações, materiais, diálogos, expressar de diferentes formas e ela precisa conhecer-se. E a gente finalizando aqui a nossa conversa, né, eu trago essa estrutura para vocês da BNCC, que a partir dos princípios, dos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, a gente tem os campos de experiência e a partir desses campos de experiências, a gente tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que cada criança tem o direito a aprender, considerando a sua faixa etária, o seu grupo etário, o seu momento de vida que ela está vivenciando na primeira infância. Então, considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, a gente precisa ter isso em mente a partir da BNCC. Esse olhar para a criança como um ser histórico, de direito, social, que um ser de possibilidades, que está ali em pleno processo de desenvolvimento, que cada coisinha que ela ouve, que ela percebe, é uma oportunidade de aprendizado, de constituição de aprendizado. E que essa criança seja percebida como ser único, que já traz uma história, que já traz várias experiências e que ali ela vai compartilhar na escola e vai ampliar mais ainda o seu conhecimento. Então eu finalizo aqui convidando vocês a terem esse olhar para essa criança. Essa criança como um ser capaz, um ser único, um ser de direitos, um ser de possibilidades, um ser que está em pleno processo de desenvolvimento e que a gente pense as nossas práticas educativas a partir desse olhar para essa criança e para suas infâncias. Até breve, foi muito bom conversar aqui com vocês
e tenham esse olhar sensível, afetuoso, crítico, criativo em relação às nossas crianças e suas infâncias. Até breve. Um abraço para vocês.